Meu nome é irrelevante aqui. O que importa é que eu trabalho num cemitério pequeno, antigo, escondido entre dois morros e uma estrada de terra batida, onde o silêncio pesa até no meio da tarde. Não tem placa, não tem nome oficial, só o apelido que os moradores da vila próxima deram: Campo da Pedra Branca. E se você está imaginando lápides alinhadas, grama bem cortada e túmulos com flores frescas, esqueça. Aqui é tudo velho, gasto, remendado. Muitos jazigos são mantidos apenas por obrigação, porque as famílias se mudaram ou sumiram com o tempo. E por mais estranho que pareça, isso sempre foi tranquilo para mim. Gosto da solidão, do barulho do vento entre as árvores, dos passos que ecoam no vazio. Nunca fui de me assustar fácil, mas teve uma coisa que começou a incomodar. Primeiro como um detalhe bobo, depois como algo que me tirou o sono. No setor mais antigo, onde os túmulos são de pedra bruta e a numeração já se apagou das plaquinhas, tem um em especial que sempre me chamou a atenção. Um jazigo simples, baixo, com uma cruz de madeira clara fincada no centro. Sem nome, sem data, sem nada. Só a cruz. Na minha cabeça, podia ser um enterro antigo, de alguém esquecido, ou então um daqueles sepultamentos provisórios que nunca foram regularizados. Eu nunca pensei muito nisso. Até que, numa manhã de terça-feira, fui fazer a ronda e vi que a cruz estava caída, jogada de lado, como se alguém tivesse chutado ou arrancado com força. Peguei, limpei e tornei a cravar no chão. Pensei que a base estava frouxa, então reforcei com pedras e bati o barro em volta. Achei que tinha resolvido, mas no dia seguinte lá estava ela de novo, caída, virada, do mesmo jeito. Achei estranho, sim, mas atribuí ao tempo, talvez algum animal. Por via das dúvidas, refiz a fixação com cimento. Deixei secando. No outro dia parecia firme como uma estaca, só que na manhã seguinte, lá estava ela, de novo, no chão. E não tinha sinal de ninguém no cemitério, nenhuma pegada recente, nenhum registro de visita. O portão estava trancado, como sempre. A essa altura comecei a prestar mais atenção. Tirei fotos antes e depois, anotei a hora, até marquei a posição da cruz no chão. Não era coincidência. Não era vento, era algo repetido. Sempre à noite, sempre do mesmo jeito. E quando a terceira queda aconteceu, mesmo com todo o reforço, eu comecei a ficar desconfortável. Nunca tive medo de trabalhar ali, mas aquilo mexeu comigo. Ficar sozinho no final do turno, com o céu já escurecendo, passou a me dar uma sensação esquisita. Como se o ar ficasse mais denso quando eu passava por aquele setor. Aliás, se você está assistindo esse vídeo até aqui, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que gosta de histórias tensas assim. Isso ajuda demais a continuar trazendo casos como esse, que inclusive ainda está longe de acabar. Comecei a comentar o ocorrido com o zelador mais antigo da vila, um senhor calado que trabalhou por mais de 30 anos no Campo da Pedra Branca antes de se aposentar. Quando mencionei a cruz caindo sempre no mesmo túmulo, ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse apenas: "Você está mexendo onde é melhor não mexer." Foi a única coisa que falou. Nem perguntou qual túmulo era. Como se soubesse, ou preferisse não saber. A resposta seca me irritou, mas me deixou ainda mais curioso. Voltei ao cemitério naquela mesma tarde e fiquei observando a área até anoitecer. Nada aconteceu. Tudo imóvel. Nenhum barulho, nenhuma presença. Foi então que eu tive uma ideia. Instalei uma câmera de monitoramento, discreta, escondida entre duas árvores tortas. Deixei gravando durante a madrugada. No dia seguinte, como previsto, a cruz estava caída. Fui rever a gravação e, para minha surpresa, a imagem travava exatamente entre 2h03 e 2h07 da manhã. Só um ruído estático. O resto da noite estava perfeitamente registrado. As folhas balançando, o céu limpo, até um gato passando entre os túmulos. Mas nesse intervalo específico, tela preta, só estática.
Tentei de novo na noite seguinte com outra câmera. Resultado idêntico. Cruz caída, falha na imagem no mesmo horário. A essa altura, confesso que já não estava mais tranquilo. Comecei a sonhar com aquela parte do cemitério. Não com imagens claras, mas com sensações. O vento mais gelado, a terra mais pesada. Acordava suando com a impressão de ter ouvido passos perto da minha cama. Mas sempre em silêncio. Nunca sons absurdos, nunca vozes. Só presença. Como se alguém estivesse por perto. Como se algo estivesse se aproximando cada vez mais. E não tinha nada de sobrenatural nisso. Nada que fugisse demais do que é possível, do que é real. Mas havia peso, tensão, uma expectativa do que poderia vir a acontecer se eu continuasse insistindo. E eu continuei. Na noite seguinte, decidi fazer o que talvez nunca devesse ter feito. Passei a madrugada no cemitério. Levei uma cadeira de lona, lanterna, café forte e um caderno de anotações. Me instalei perto de uma árvore grande, com visão direta para o túmulo da cruz. Senti o frio chegar rápido, mesmo sendo uma noite limpa, sem neblina. O silêncio ali parecia mais denso do que o normal. Não tinha grilo, não tinha coruja, não tinha nada. Só o som seco do vento raspando nas folhas secas do chão. E mesmo com o foco da minha atenção sendo aquele túmulo, não consegui evitar de olhar para trás de tempos em tempos. Era como se algo estivesse me observando enquanto eu observava. Dei uma olhada no relógio do celular. Passava pouco das 2 da manhã. Segurei firme a lanterna já com a garganta seca e comecei a prestar atenção em qualquer movimento. Primeiro achei que era coisa da minha cabeça, mas depois percebi nitidamente. O chão em volta do túmulo estava vibrando, muito de leve. Um tremor quase imperceptível, como se algo estivesse se movendo debaixo da terra. Não era terremoto nem caminhão passando na estrada. Era localizado, só ali, debaixo da cruz. E então, sem vento, sem impacto, sem som. A cruz simplesmente tombou para o lado, sozinha, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível com uma calma absurda. Não corri, mas levantei, me aproximei devagar. Queria entender. Queria ver se tinha alguma marca, algum fio de sabotagem, qualquer explicação. Mas não tinha nada. A terra estava úmida, meio mexida, mas nada fora do normal. Peguei a cruz e, pela primeira vez, pensei em não recolocá-la, em deixar como estava. Mas o hábito me venceu. Tornei a cravá-la no chão, sem cimento, sem reforço. Só coloquei ali, como da primeira vez. Voltei para casa antes do amanhecer, com a sensação de que alguma coisa ali já tinha decidido o que ia acontecer, e que a minha interferência não passava de um atraso. No dia seguinte, fiz algo fora do meu costume. Fui até o cartório da cidade vizinha e pedi os registros antigos do cemitério. Queria saber quem estava naquele túmulo. Se é que alguém estava. Demorou algumas horas, mas o atendente achou uma referência cruzando mapas antigos. O túmulo, segundo um relatório de exumação de mais de 40 anos atrás, pertencia a um homem enterrado como indigente. Nenhum parente, sem identificação, vítima de uma briga de rua, segundo os registros da época. O corpo foi enterrado numa cova rasa e depois transferido para o jazigo onde está agora, depois de algumas mudanças no cemitério. Mas o mais curioso foi a observação no rodapé do documento. Escrita à mão, com tinta desbotada, mas ainda legível. Recolocada à cruz. Segunda queda registrada. Ou seja, aquilo já acontecia antes. Muito antes de eu trabalhar lá. Provavelmente antes mesmo de eu nascer. E de alguma forma sempre foi registrado de maneira discreta, sem alarde. Como se fosse parte do funcionamento daquele lugar. A cruz caía, era recolocada, caía de novo, repetidamente, como um ciclo que ninguém se dava ao trabalho de romper, apenas cumprir. Foi então que decidi parar de mexer.
Não por medo, mas por respeito. Ou talvez, instinto. Naquela tarde voltei ao cemitério e fui até o túmulo. A cruz ainda estava de pé, meio torta, mas firme. Encostei a mão na madeira áspera e disse baixinho: se for para cair de novo, tudo bem. Não tinha ninguém por perto, nenhuma testemunha. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu senti o lugar calmo. Não vazio, calmo. Como se a minha presença ali finalmente tivesse encontrado o tom certo. Como se eu tivesse aprendido a estar e não a interferir. Nos dias seguintes, não voltei lá. Evitei. Me ocupei com outras áreas do cemitério. Até que, quase uma semana depois, fui visitar o setor antigo. A cruz continuava de pé. Exatamente como eu deixei. A base firme, a madeira intacta. Nenhum sinal de que algo tivesse acontecido. E por algum motivo aquilo não me tranquilizou. Me deixou em alerta. Porque às vezes o silêncio é só o intervalo entre dois tombos. Mantive a rotina como antes. Chegava cedo, fazia a ronda, cuidava das flores secas e removia o mato entre os túmulos. Evitava ao máximo passar pelo setor antigo, mas de tempos em tempos alguma coisa me puxava para lá. E cada vez que eu me aproximava do túmulo da cruz, tinha a sensação de que algo novo estava diferente. Não a cruz em si, mas o entorno. A terra parecia mais escura, como se tivesse sido revolvida recentemente. As folhas não acumulavam como antes. E certa vez, notei que uma das pedras que eu tinha colocado ao lado da base havia sumido. Não rolado para o lado, sumido. Me convenci de que alguém podia estar entrando à noite. Algum curioso, algum morador da vila, talvez alguém que conhecesse a história da cruz e quisesse ver por si mesmo. Voltei a instalar a câmera, dessa vez mais longe, num ângulo mais alto, com sensor de movimento e bateria externa. Deixei ali 3 noites seguidas, e pela primeira vez, a imagem não falhou, não cortou, gravou tudo. Revisei o material com calma, olhando minuto a minuto, quase sem piscar. E o que vi me gelou por dentro. Não entrou ninguém, nenhum vulto, nenhuma pessoa, nada. Mas às 2:04 em ponto, algo acontecia. A câmera não cortava, mas o som ambiente silenciava. O áudio simplesmente desaparecia por exatos 60 segundos. O vento parava, os insetos paravam. Até os galhos que balançavam a noite inteira ficavam imóveis, como uma pausa no tempo. E então, aos 2:05, tudo voltava ao normal. Como se alguém apertasse um botão invisível e deixasse o mundo em mudo por 1 minuto inteiro. Achei aquilo mais perturbador do que qualquer aparição ou movimento suspeito. Era um tipo de manifestação que não precisava ser vista. Ela se impunha pelo que não acontecia, pelo vazio, pela suspensão do natural. Continuei observando pelos dias seguintes, e à medida que a cruz permanecia de pé, eu sentia que algo estava mudando dentro de mim. Eu estava mais cansado, mais lento, como se algo me drenasse aos poucos. Comecei a esquecer tarefas simples. Perdi o horário 2 vezes. Deixei de trancar o portão uma noite, o que nunca aconteceu em todos os meus anos ali. Até que, numa manhã qualquer, enquanto varria as folhas secas do setor novo, uma senhora se aproximou do portão. Rosto cansado, expressão preocupada. Perguntou se eu era o responsável. Eu disse que sim. Ela hesitou por um segundo, depois entrou com passos lentos. Disse que não visitava o cemitério havia muito tempo, que morava longe, mas sonhou com ele 3 noites seguidas. E no terceiro sonho, ela viu uma cruz tombando sozinha no chão. Sempre a mesma. E uma voz que ela não conseguia identificar se era de homem ou mulher dizia: alguém precisa lembrar. Não era superstição, não era histeria. Era algo dentro dela que conectava com o que estava acontecendo ali. Levei-a até o setor antigo, em silêncio. Quando chegamos diante do túmulo, ela parou, respirou fundo e disse apenas: foi aqui. E,
Sem que eu perguntasse, ajoelhou-se, encostou a mão no chão e começou a chorar. Não em desespero, mas em dor antiga. Uma dor que ela carregava há décadas. Quando se levantou, explicou o que sabia. Seu irmão mais velho havia desaparecido na juventude, depois de uma briga de rua. Nunca o encontraram. A polícia dizia que ele provavelmente havia fugido ou sido enterrado como indigente. A família nunca teve certeza. E agora, tantos anos depois, ela dizia sentir, com uma convicção quase física, que aquele era o lugar. E naquele momento, tudo fez sentido. A cruz não caía por raiva, nem por mistério. Caía por falta, por esquecimento, por abandono. O gesto de levantar a cruz todos os dias era uma resposta direta a isso. Uma tentativa de restaurar algo que foi negado àquela cova. Presença, reconhecimento. Não se tratava de assombração ou ameaça. Era só um grito contido, silencioso, vindo de quem passou décadas no escuro. De alguém que só queria ser lembrado por alguém. Na semana seguinte, sem alarde, com autorização do cartório e ajuda da prefeitura, instalamos uma placa simples no túmulo. Não tinha nome, pois oficialmente ainda não havia confirmação. Mas tinha uma frase que a senhora pediu para escrever. Aqui descansa alguém que existiu e que não será mais esquecido. Desde aquele dia, a cruz nunca mais caiu. A rotina voltou ao normal. O setor antigo, antes evitado, agora recebia flores de tempos em tempos. Visitantes paravam ali, mesmo sem conhecer a história, como se algo os atraísse. A senhora voltou uma última vez, deixou um bilhete dobrado sobre o túmulo e partiu sem dizer mais nada. Nunca mais a vi, mas eu sabia. Ela também tinha feito as pazes com o tempo. E eu continuei ali, cuidando das cruzes, varrendo os caminhos, limpando os nomes das lápides com pano úmido. Mas toda vez que passava diante daquele túmulo, algo em mim ficava em silêncio. Um silêncio bom, como se, enfim, tudo estivesse no lugar. Talvez algumas histórias não precisem de explicação, só de cuidado. Se você sentiu esse arrepio aí agora, se essa história te prendeu até o fim, então não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com quem também curte histórias reais, intensas e cheias de mistério. Sem exagero, sem fantasia, só com o peso do que é possível. A gente se encontra na próxima. A última coisa que eu queria naquele dia era estar debaixo do sol forte, cercada de coroas de flores e olhares baixos. Eu não gosto de enterros. Nunca gostei. Mas quando é da família, você vai. Você não tem muita escolha. A gente cresce ouvindo que deve respeitar os rituais, estar presente nos momentos difíceis. E lá estávamos todos, com aquelas roupas escuras e o silêncio só sendo cortado pelo canto dos passarinhos e o som de alguns soluços mais contidos. Era o enterro do meu tio, um homem reservado, meio calado que morava sozinho havia anos. Morreu dormindo, segundo disseram, e apesar de não ser uma pessoa muito próxima, a presença dele nos encontros de família era sempre uma constante. A ausência dele parecia pesada naquele dia. Me deu um aperto estranho, um incômodo que não sei explicar. E olha que já fui a outros enterros antes, mas esse teve alguma coisa diferente desde o início. O cemitério era afastado, numa parte mais antiga da cidade. Eu nunca tinha ido lá antes. Os túmulos pareciam mais velhos, mais gastos, com aquela aparência quase esquecida. Os galhos das árvores faziam uma espécie de sombra irregular no chão de terra e pedra. Um lugar silencioso demais, quase parado no tempo. A cerimônia foi simples e tudo corria como esperado, até o momento em que a prima da minha mãe, Dona Elza, resolveu tirar algumas fotos. Ela sempre faz isso. Diz que é para registrar o momento, algo simbólico, não sei. Eu acho estranho, mas cada um lida com o luto de um jeito. Ela tirou umas 4 ou 5 fotos com o celular. Coisas bem comuns. A coroa, o caixão sendo abaixado,
o padre. Mas uma delas parou tudo. Aliás, se você tá gostando da história até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e compartilha com alguém que também curte esse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos continuar. A tal foto foi tirada de longe, pegando boa parte do entorno. No fundo, entre os galhos de uma árvore grande que ficava logo atrás do túmulo, tinha algo que não deveria estar lá. Ou melhor, alguém. Era um rosto. Nítido o suficiente para causar um choque imediato em quem olhava. Não era um galho torto ou uma sombra projetada por acaso. Era um rosto de verdade. Olhos escuros, profundos, com uma expressão que não combinava com aquele momento. Ele não parecia triste, nem emocionado, nem sequer curioso. Era só presente, como se estivesse ali antes de todo mundo. E o pior, ninguém se lembrava de ter visto aquela pessoa no enterro. Dona Elza mostrou a foto ali mesmo, e em menos de 5 minutos, quase todos ao redor já estavam com ela no celular, olhando, aumentando o brilho, dando zoom. Cada um sugeria uma coisa. Alguns diziam que podia ser alguém que passou ali atrás na hora. Outros falavam que podia ser uma brincadeira, montagem ou até uma coincidência com galhos e sombras. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia dizer quem era. Nem mesmo o coveiro que estava por perto e viu a movimentação reconheceu o rosto. Aqui não passou ninguém, moça. Eu tô o tempo todo nessa parte do cemitério. Se alguém tivesse aí, eu teria visto. Ele falou sério. Só que foi quando aumentamos o brilho da imagem e ajustamos o contraste que o clima mudou de verdade. Porque o rosto parecia estar dentro dos galhos, não atrás deles. Como se os galhos o atravessassem, ou como se ele estivesse saindo dali. A pele era muito pálida, sem contraste. Os olhos fixos. Nenhuma expressão no rosto. E quanto mais tempo eu olhava, mais incômodo sentia. Era como se eu reconhecesse aquele rosto de algum lugar, mas minha mente não conseguia lembrar de onde. Isso me deu um enjoo estranho, um desconforto físico real que me fez me afastar das pessoas por alguns minutos. Eu me afastei do grupo sem dizer nada. Fui andando devagar pela lateral dos túmulos, sentindo o estômago embrulhado e uma pressão estranha nas têmporas. Não era dor de cabeça. Era mais como um incômodo interno, uma agonia sem explicação. Fiquei com a imagem daquele rosto presa na minha mente, como se ele tivesse se fixado ali e não quisesse sair. Havia algo naquela expressão que me deixava inquieta. Não era o rosto de alguém bravo ou ameaçador, era o vazio nele que me incomodava. Quando voltei para perto do grupo, ninguém mais falava sobre a cerimônia. A atenção estava toda voltada para a maldita foto. Começaram a comparar com outras imagens do mesmo momento, tiradas por outras pessoas. Em nenhuma das outras fotos aquele rosto aparecia. Só naquela da Dona Elza. Mesmo ângulo, mesma distância, mas só naquela imagem o rosto entre os galhos estava visível. Aquilo parecia impossível. Começou a se formar um clima esquisito, um silêncio de desconforto coletivo. No caminho de volta, fui no banco de trás do carro com minha mãe e meu irmão. Ninguém falava nada. Só o rádio quebrando o silêncio, mais baixo, como se até a música tivesse medo de incomodar. Eu não conseguia parar de olhar o celular. Salvei a foto, olhei de novo, dei zoom nos olhos. Algo naquele olhar me fazia pensar em coisa errada. Uma sensação difícil de explicar, mas profunda. Quando cheguei em casa, tentei tocar a vida normalmente. Banho, café, organizar as coisas da semana. Mas minha cabeça insistia em voltar para aquilo. Voltei para a imagem antes de dormir. Ampliei de novo. Foi quando reparei num detalhe que tinha me escapado antes. O rosto não estava exatamente olhando para a câmera. Estava levemente virado para a direita, como se estivesse olhando para alguém. Como se no momento em que a foto foi tirada, aquele olhar estivesse direcionado a uma pessoa específica. Fiquei gelada.
porque no reflexo da lente, uma daquelas pequenas distorções que o celular capta quando há luz entre os galhos, dava para ver parte de um ombro. E a blusa listrada que aparecia ali era exatamente igual à que eu estava usando naquele dia. Tentei racionalizar. Pode ser só um reflexo genérico, um borrão que me fez ver o que eu queria ver. Mas minha mente já estava acelerada demais para pensar com lógica. Fiquei encarando a tela por uns minutos. Depois travei o celular, coloquei virado para baixo na mesa e respirei fundo. Me convenci a não olhar mais. Tomei um chá, apaguei a luz e fui tentar dormir. Naquela noite, tive um sono agitado. Não cheguei a sonhar com nada claro, mas me lembro de acordar várias vezes com a sensação de que alguém estava no quarto. Não vi nada, nem ouvi barulho algum. Era só aquela sensação fria de presença. Uma coisa sutil, mas incômoda. Sabe quando você sente que alguém está te observando? Foi isso. Tentei acender o abajur uma vez, mas minha mão ficou paralisada no meio do movimento. Não por medo, mas por uma sensação mais densa. Como se alguma coisa me pedisse silêncio, quietude. No dia seguinte acordei cedo, sem despertador. Tinha uma notificação no celular. Era uma mensagem da Dona Elza no grupo da família. Alguém sabe o que aconteceu com a foto que mandei ontem? Sumiu da minha galeria. E quando tentei abrir no WhatsApp, o arquivo tá corrompido. Começou um burburinho no grupo. Várias pessoas responderam dizendo que também não conseguiam mais abrir a imagem. Só uma tela preta com a mensagem "Arquivo não suportado". Por algum motivo, o único celular onde ela ainda abria era o meu. O celular estava na minha mão e por mais que eu quisesse apagar aquela foto, alguma coisa me impedia. Eu ficava olhando para a tela, sentindo os batimentos acelerarem, mas o dedo não ia. Era como se no fundo uma parte de mim quisesse entender aquilo antes de deletar. Quisesse alguma explicação, mas não tinha. A imagem continuava lá, intacta. Os galhos, a sombra difusa e o rosto parado, encarando algo fora do quadro. Fiquei uns bons minutos assim, tentando decidir o que fazer, até que algo me chamou a atenção. A data e hora da imagem estavam erradas. Marcava como se tivesse sido tirada um dia antes do enterro. Eu sei que a Dona Elza tirou a foto no final da cerimônia, porque eu estava lá, eu vi. Mas no registro da imagem no meu celular, aparecia a data anterior, e isso não fazia nenhum sentido. Verifiquei o horário do meu celular, estava certo. As outras fotos que tirei naquele dia também. Só aquela mostrava algo fora do padrão. Aquilo me deixou com um nó na garganta. Era como se aquela imagem tivesse sido inserida ali. Como se ela não tivesse sido capturada, mas revelada. Decidi não falar com mais ninguém sobre isso. O grupo da família já estava saturado com a discussão em torno da tal foto. Algumas pessoas disseram que era montagem, outras que era erro de compressão de imagem, pixel, câmera com defeito, mas ninguém tinha resposta para duas coisas: o rosto e o sumiço da foto dos aparelhos. 2 dias se passaram, e tudo podia ter terminado ali, se não fosse por um detalhe. Estava saindo do mercado mexendo no celular distraída, quando me deparei com uma publicação automática do Google Fotos. Reviva este momento. Foto tirada neste dia, há 2 anos. Cliquei sem pensar muito, achando que era alguma imagem antiga de passeio ou algo familiar. Mas quando abriu, meu corpo gelou. Era uma foto antiga, sim. 2 anos antes. Um outro enterro de uma tia distante. Outro cemitério. Mas nos galhos, no fundo da imagem, o mesmo rosto. O mesmo enquadramento, mesmo olhar vazio. E ninguém nunca tinha reparado. A imagem estava ali esse tempo todo. Aquilo me tirou o chão. Minhas mãos começaram a suar e o celular quase caiu. Corri para casa, tranquei a porta. Revirei os álbuns do celular, pastas antigas, backups. E em pelo menos mais 2 fotos de velórios diferentes ele aparecia. Nunca em primeiro plano, sempre nos fundos. Entre galhos,
atrás de túmulos ou parcialmente escondido por sombra. O mesmo rosto, a mesma expressão, como se ele tivesse assistido tudo, de longe, em silêncio. Eu comecei a sentir que aquilo não era coincidência, que havia um padrão, que de alguma forma esse rosto só aparecia nas minhas fotos. Tentei racionalizar mais uma vez. Pensei em falhas no sensor da câmera, em reflexos repetidos, qualquer coisa que me tirasse daquela linha de pensamento. Mas a realidade é que nenhuma dessas fotos foi tirada com o mesmo aparelho. Eram celulares diferentes, marcas diferentes, anos diferentes. A única constante era eu. E aí me veio a pergunta inevitável: quantos enterros eu já fui sem perceber que ele estava lá? Com o passar dos dias, a presença daquele rosto nas minhas fotos começou a consumir minha mente de um jeito que eu não esperava. Eu evitava olhar para qualquer imagem que tivesse sido tirada em cemitérios e me peguei recusando convites para funerais, mesmo quando eram de pessoas próximas. A sensação de estar sendo observada, de que algo estava ali, invisível para todos menos para mim, ficou cada vez mais pesada. Mas aos poucos, fui entendendo algo importante. Aquele rosto não parecia querer me assustar ou causar dano. Era como se fosse uma lembrança fixa, um registro silencioso de algo que está sempre presente nos momentos finais, daqueles encontros que ninguém quer realmente enfrentar. Talvez fosse só a manifestação do peso que carregamos ao acompanhar a partida de alguém. Decidi que não iria deixar isso dominar minha vida. Apaguei as fotos, encerrei a busca por explicações que não existiam e lentamente voltei a encarar os dias. A única certeza que me ficou é que algumas coisas permanecem ali entre os galhos, quietas, invisíveis para a maioria, mas presentes para quem presta atenção. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você sabe que curte um suspense de verdade. É só assim que a gente mantém essas histórias chegando para você. Até a próxima!